Então, essa aqui que é uma questão que caiu na prova do Dainichi Denki Code do ano de 2023. Essa é a questão número 1. E o Dainichi Denki Code, para quem não sabe, é licença ou carteira de eletricista, categoria nível 2 do Japão, né? A categoria nível 1 é acima, né? Então, tentando explicar o que o exercício pede, primeira coisa o exercício pede que a gente determine a tensão o denhatsu, né? Quantos volts tem entre o borne A e o B, entre esse ponto A e esse ponto B desse circuito, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para achar isso é analisar qual é o caminho que a corrente vai percorrer. Outra coisa que o exercício dá, que a gente tem que considerar, é que ele quer a tensão entre o ponto A e o ponto B, mas quando este switch, ou interruptor, estiver fechado, ok? Então, a gente vem aqui, fechado, quando a gente diz fechado, circuito fechado. Então, ele fechou aqui. Então, aqui existe a possibilidade de passagem da corrente, mas vamos analisar por onde a corrente vai passar, quais são as transformações que ela vai sofrer, vamos dizer assim, alterações que a corrente, a tensão vai sofrer, né? Mas o que importa para a gente nesse circuito é a tensão, ok? Então, primeiro, na bateria a gente tem, na nossa fonte de alimentação, a gente tem 100 volts, né? Considerando que a gente tem 100 volts aqui, nossa fonte de alimentação, aqui representada assim, essa parte maior, essa parte menor. Então, se essa aqui é a parte maior, quer dizer que a corrente vai correr nesse sentido. Então, a gente vai começar a analisar aqui, certo? Então, a tensão, vamos dizer assim, a corrente elétrica, né? A eletricidade, ela está correndo nesse fio, com uma corrente, né? E ela está levando aqui, ok? Ela chega aqui, a corrente elétrica, ela continua a mesma coisa, passando pela carga, tá? Porém, a tensão, ela é alterada, tá? Porque ela sofre essa resistência, né? Ela só tem esse caminho para percorrer. Quando ela passa por essa carga, né? Uma resistência, poderia ser até uma lâmpada ou qualquer outro aparelho. Essa resistência, ela vai alterar a tensão, tá? Então, de 100 volts, provavelmente ela vai cair. Só que vamos analisar primeiro o caminho que ele está percorrendo, tá? Então, vai chegar aqui, nesse caso, a gente tem dois caminhos para a eletricidade passar. Então, a corrente elétrica, né, ela tem dois caminhos para ir. Porém, segundo as leis da elétrica, né, a eletricidade, ela sempre vai escolher o caminho mais fácil para passar. Aqui, nesse caminho de cima, ela está encontrando dificuldade. A gente tem uma resistência de 30 ohms. Aqui, qual a resistência que a gente tem? Nenhuma, né? A gente não tem nenhuma carga aqui, não tem nenhuma resistência. Então, o que acontece? A eletricidade ela vai passar para o caminho mais fácil, ela vai ignorar esse aqui. Se ela vai ignorar, é como se não houvesse essa carga, tá? Então, a gente esquece ela, tá? Então, ela veio por aqui, passou por essa carga, sofreu alteração, não sabemos quanto ainda, e ela vem por aqui, veio por esse caminho, porque é mais fácil, tá? Veio por aqui, chegou aqui, a tensão, né? No caso, a corrente elétrica, quando ela chega num ponto desse, ela se divide, tá? No caso da tensão, né? A gente tem aqui dois caminhos, né, tá? A tensão, ela não se divide. Aí ela vai ser a mesma tensão vindo para cá, com a mesma tensão vindo para cá, ok? Porém, a corrente elétrica, se ela não tem caminho para percorrer além daqui, né? Vamos pensar que fosse água. Ela chegou num ponto final aqui.
daqui ela não tem para onde correr, certo? Então, aqui a gente não tem corrente elétrica. Se a gente não tem corrente elétrica, é como se essa carga, essa resistência também não existisse. Então, a eletricidade vem por esse caminho, vai passar por essa carga elétrica, por essa resistência, vai sofrer resistência, sofrer transformação da tensão e vai vir para esse caminho. Vem para esse caminho? Não, porque aqui também não tem para onde ir. Então, ela vai continuar o seu caminho por aqui, ok? Então, a gente já analisou todo o circuito, a gente já sabe o caminho que a corrente elétrica vai fazer. Ela vai vir por aqui, né? Daqui ela vai vir para cá, ela vem por aqui, ela vem para cá, tá? Porque aqui não tem corrente elétrica, não tem para onde ir. Ela vem por aqui, passa por essa outra carga e vai embora. Então, a gente considera que a gente tem duas cargas só nesse circuito quando esse interruptor estiver fechado, ok? Então, que são essa carga e essa carga. Agora, a gente vai analisar qual é a tensão que a gente vai ter nos demais pontos do circuito. O que acontece? A nossa alimentação é de 100 volts, ok? E a gente tem duas resistências, duas cargas com resistência igual, as duas são 30 volts. Então, quando a gente tem duas resistências de valor igual, o que acontece? As duas vão alterar a tensão, elas vão transformar a tensão de forma igual. Então, o que vai acontecer? Vai dividir entre as duas. 50 volts para cá e 50 volts nessa carga aqui também, ok? 50 volts, 50 volts. Agora, como que a gente descobre qual é a tensão nesse ponto A, nesse ponto B? A gente vai fazer o quê? A gente vai analisar o caminho de novo. Se a gente tem 50 volts aqui, o que acontece? Como funciona? A gente tinha 100 volts aqui. Ele sai 100 volts aqui, ele vai chegar aqui 100 volts. Se a gente sabe que essa carga, ela está tomando 50 volts, quer dizer o quê? Desse lado daqui, sobrou quanto? 50 volts, ok? Então, e 50 volts a gente vai ter por onde? Onde que está fazendo a corrente? Por aqui, vem, 50 volts, 50 volts, 50 volts, 50 volts, 50 volts. Chegou nesse ponto, a gente tem 50 volts também, ok? E daí ele chega 50 volts aqui também. Aí 50 volts aqui. Quanto que a gente tem desse lado? Essa carga não está tomando 50 volts. Desse lado aqui a gente vai ter 0. Se aqui era 100, se aqui é 100, aqui é 0, então tá certo, né? Porque ele veio 0, 0, 0, 0, 0, 0, chegou 0, ok? Então, mas o que a gente quer saber? Qual é a tensão entre o ponto A e o ponto B? Se aqui, nesse ponto aqui a gente tem 50, quando a gente vem para cá, a tensão não modifica. Aqui a gente não tem corrente elétrica, mas a tensão a gente tem. Essa carga não vai influenciar na tensão, então quer dizer que aqui a gente tem 50 volts, né? Quer dizer que a diferença de tensão é 50 volts, logo de cara dá para definir isso? Não, a gente precisa saber qual a tensão aqui. A gente pode vir por aqui, verificar, aqui deu 0, né? E a gente também pode vir daqui, ó. Aqui tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, não tem nenhuma carga para atrapalhar, para influenciar na tensão. Então, continua sendo 0, né? Aqui a gente tem uma bifurcação, vamos dizer assim, né? Mas isso não influencia na tensão. A tensão vai ser a mesma para cá quanto para cá. Então, se era 0, continua sendo 0 aqui. Diferença de potencial ou tensão, né? Entre ponto A e B é 50 menos 0, que é igual a 50 volts. Resposta, 50 volts.